Vamos para o feedback do Eric Sarkis, que mandou essa arte aqui pra gente, Spell Protect Card. E uma fanart para Eternal, um jogo de cartas, e disse o seguinte: E aí, Marco, tudo certo? O meu foco é ilustrar para card games, então decidi montar esse projeto focando no jogo Eternal. Gostaria muito de dicas para aprimorar as minhas pinturas de forma geral. Tenho encontrado desafios em transmitir a sensação de diferentes materiais nos meus desenhos e de criar imagens que sejam atraentes visualmente. Muito legal. Então você sente dificuldade, desafios de diferentes materiais nos meus desenhos. Interessante, cara. Interessante. Se você quiser complementar alguma coisa que você não disse no texto aqui para nossa conversa ficar mais rica, pode mandar que eu leio, tá bom? Vamos lá. Interessante. As suas thumbnails basicamente foram as mesmas, né? Foi um teste de valor só. Você não fez thumbnail para essa imagem? Seria interessante se você pudesse fazer thumbnails para explorar um pouquinho mais composições, porque é isso que vai enriquecer visualmente a sua imagem, né? Não adianta. Ah, boa, você fez, mas não postou. E por que você não postou? Hein? Não, que legal, cara. Eu lembro dessa arte aqui. Acho que teve um salto bem interessante das últimas artes para essa. Essa arte do Eterno que você fez, eu acho que ela já tá um nível acima das outras artes. Você postou há 4 dias atrás, essa aqui você postou semana passada. Já é um estilo bem diferente, né? Legal a planificação que você fez aqui no rostinho também. Ficou bem boa essa aqui. Isso aqui tá te trazendo commission? Acho que o tamanho do braço, especialmente desse braço direito aqui, podia estar um pouquinho maior, hein? Ele tá só mais curto, né? Ele não tá. Eu não tenho a sensação de que ele tá indo pra trás na perspectiva. Você nem pediu feedback nesse, né? O que eu tô falando? Cara, às vezes eu me sinto um viciado em dar feedback. O tempo todo eu tô dando feedback. Tô olhando essa propaganda aqui e tô falando, podia mexer tal coisa, né? Chato, cara, chato. É muito chato ser eu. Deus me livre. Isso aqui é do ano passado. Legal, cara. Você tá indo numa evolução bem interessante, bem interessante. Feedback vicia. Vamos levar essa imagem para o Photoshop e vamos dar uma olhadinha nela. Nos seus testes de valor, eu acho que até você poderia ter exagerado um pouquinho mais na questão da leitura da sua peça, sabe? Eu não sei exatamente o que significa essa etapa, se era realmente um teste de diferentes valores, porque para mim elas não diferem tanto uma da outra, sabe? Especialmente porque você não muda muito a fonte de luz, para mim todos eles parecem meio que variações sutis da mesma ideia. Então, sinceramente, nesse caso aqui eu nem teria feito teste diferente nisso. Eu teria preferido pegar thumbnails diferentes e mostrar esses testes de iluminação com uma thumbnail pensada de uma forma diferente. Porque nesse planejamento de composição que você fez, eu já colocaria a minha ideia de uma forma muito óbvia, do jeito que isso aqui é. Essa imagem aqui, ela obviamente precisa de uma iluminação vinda por baixo do livro, certo? A não ser que seja realmente uma cena mais complexa, onde você precisa mesmo testar luz e mexer bastante. Mas eu acho que elas são tão parecidas que, sinceramente, eu não perderia esse tempo, saca? Nessa imagem aqui, eu acho que ela tá muito quase. Muito, muito, muito quase de um resultado excelente, sabe? Eu sinto que falta um pouco de controle de contrastes ainda. Eu sinto que você colocou contraste aonde não precisava, necessariamente. Eu acho que precisaria de uma intensidade de fonte de luz mais discrepante no rosto da personagem para a gente iluminar ela de uma forma mais evidente, porque a gente não consegue identificar até nessa versão em grayscale da onde está vindo a fonte de luz. Não dá para saber se está vindo de cima, se está vindo de baixo, da onde está vindo. E como o livro nessa imagem aqui, ela é a nossa fonte de luz, então a luz tem que vir por baixo, né? Ficaria mais interessante. Então, com certeza, eu inverteria um pouco essa luz que está vindo no rosto dela e no corpo dela para ser uma luz vinda do livro. Porque tudo isso vai chamar atenção para a sua história que você quer contar. Qual que é a história que você quer contar? Ela abriu um livro mágico e emitiu, ou ela está criando uma magia que está vindo a partir desse livro, ou está sendo emitida do livro. Então as páginas têm que ser a sua fonte de luz principal, sacou? Então, o que eu faria nessa cena, primeiro de tudo, inverteria essa fonte de luz do rosto dela, escureceria toda a parte do fundo e a parte de trás, e até tentaria deixar mais discrepante essa questão de temperatura, de relação de temperatura da sua fonte de luz e de todo o cenário e das suas sombras. Então, sombras mais frias e cenário mais frio e fonte de luz principal bem mais quente e batendo no rosto dela de uma forma vinda por baixo. Esse seria o meu feedback geral dessa imagem. Eu vou fazer um paint over aqui,
mas eu espero que você entenda que, de verdade, não é um problema necessariamente de render, de acabamento, é um probleminha de visão e de experiência. Então tem que fazer muito mais dessas imagens para que você consiga mais experiência, mais repertório para fazer isso de uma forma cada vez mais rápida e mais e sem muitas dúvidas, entendeu? Então, percebe que eu vou até gerar aqui uma layer para a gente mostrar. Percebe que tem contraste aqui nessa parte de trás, nessa região aqui, que não importa muito pra gente. Entende o que eu quero dizer? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar, primeiro de tudo, uma layer de photo filter para a gente esfriar. Então, eu vou criar um cooling filter. Vou até aumentar bastante. E eu vou deixar todo o cenário e sombra dessa cena bem mais frio. Ou seja, eu vou tirar nessa máscara tudo que não for essa fonte de luz amarela aqui. Porque aí você vai ver como vai gerar mais contraste na temperatura da sua luz. E a gente também vai mexer nos contrastes dos seus valores. Então, tudo que está sendo iluminado por essa fonte de luz. E aí eu vou ignorar um pouco o cenário, vai ficar levemente artificial, mas eu acho que nesse caso aqui vale bastante a pena você fazer essa mudança, tá? Porque aí ela vai ficar visualmente apetitosa. Ó. Olha como essa discrepância, ela já fica muito mais mágica, né? Naturalmente. Ela até lembra umas cartas meio de Magic, né? Nesse universo fantástico e tal. Eu vou criar uma layer de Darken e eu vou escurecer um pouco. Pode até ser Multiply, tá? Mas o Darken é bom porque ele achata os meus valores, né? Ele compacta os meus valores de sombra. Então eu vou trazer, ó, essa mesma tonalidade fria para as áreas que não são de interesse dessa imagem. Então eu vou tirar um pouquinho de contraste, ou seja, eu vou achatar o meu contraste em todas as áreas que não estão próximas desse centro. Não precisa ser muito escuro. É só o suficiente para você tirar contraste. Uma outra coisa que tira contraste, super diferente, não é todo programa que tem, mas é uma layer que chama layer normal. É literalmente qualquer layer pintada de uma forma normal, ela geralmente achata os seus valores tanto na área de luz, tanto na área de sombra. Foi uma brincadeira isso que eu falei, tá? Isso literalmente existe em qualquer programa. É o básico do básico. Em vez de uma layer de dark, você pode colocar isso aqui com uma layer normal, só que aí você pinta ela mais escura assim, ó. Ela vai achatar os seus valores também. É só pra gente tirar informação, ó. E aqui, tá vendo que eu tinha falado que tava bem contrastado? A gente tira esse contraste aqui, ó, porque ele não importa. Como é um jogo de carta e ele precisa ser visto de longe, então quanto mais icônico você conseguir fazer essa sua cena, melhor. Ó que legal de longe, como ela já fica interessantíssima, saca? Antes e depois, ó. Tá? Olha como a gente tirou a informação dessas partes laterais e a gente parece até que chamou mais atenção pro centro. São duas coisas bem sutis que eu fiz. Agora, essa parte aqui do rosto da personagem já fica uma parte de um paintover um pouco mais difícil de ser feito de uma forma muito rápida, né? Então eu vou tentar dar uma acelerada aqui, só para você tentar visualizar a minha sugestão, a minha ideia aqui, tá bom? Ó, eu vou escurecer todos esses planos que não são os que estão virados para baixo. Vai ficar estranho no começo, mas vai fazer sentido, eu espero. E espero que fique bom também, né? Tipo, se fica horrível. Um artista que com certeza pode te inspirar e te ajudar bastante enquanto eu faço esse paintover é o Jesper Icing. Esse cara é um artista que ele trabalhou muito para cartas de Magic, para D&D e tal. Ele é sensacional. Recomendo que vocês deem uma olhadinha. Se alguém aí do chat puder mandar o link, eu abro aqui do ArtStation do Jesper. Eu abro aqui o link e mostro pro pessoal do YouTube depois. Mas enquanto isso, ó, você vai perceber que as cores do Jesper Icing, elas são bem contrastantes. Extremamente icônicas de longe. Vamos lá que o pessoal do chat, né, tá me ouvindo, obviamente, né, e já vai fazer a boa pra mim, né? Né, pessoal do chat? Vocês vão fazer a boa pro pessoal do YouTube, né? Ou vocês odeiam eles? Ou vocês odeiam o YouTube? Não, meu. Bom mesmo é a turminha da live. Ó, eu tô pintando com uma layer normal, tá? Isso aqui eu não tô pintando com nada diferentão, não, e tal. Só tirando informação mesmo. Boa! Precis. Muito obrigado. Esse é o artista que eu tô falando, ó. Percebe então como as imagens são bem icônicas, especialmente a distância. E as cores, ó. Essa imagem aqui é fantástica, né? E ó como as cores têm uma discrepância de temperatura e a gente consegue identificar de primeira qual é a intenção da imagem, para onde a gente tem que olhar. Não é perfeita essa imagem? Vamos ver ela de longe, ó.
super icônica, sacou? É isso que eu queria que você fizesse na sua imagem também. Eu não sei necessariamente como que o pessoal do Eternal tá dirigindo as imagens recentemente, eu não tenho visto e acompanhado muito, mas eu acho que funciona tanto para Eternal quanto para Hearthstone, a lógica é a mesma, né? A parte de cima, esses planos superiores, eles podem ser iluminados de uma forma mais, como se tivesse uma luz mais fria ou um ambiente bem frio iluminando essa região. E aí a gente ilumina, ó, esses planos inferiores para deixar bem discrepante. Uma da outra, ó. Essa já melhorar. Vou fazer aqui também nessa orelha. E quanto mais próximo, a gente pode esquentar um pouquinho mais. O pescoço eu não vou iluminar muito, apesar de estar mais próximo, porque senão vai ficar um recorte muito, muito bizarro, né? Vai ficar muito claro e a gente vai perder a leitura do rosto da personagem, né? Então eu vou deixar mais ou menos, ó. Mais ou menos. O jeito que você pintou eu gostei bastante porque ele remete um pouco à pintura tradicional. E eu adoro esse efeito, sabe? Pintura tradicional. Não sei se foi proposital, mas o jeito que você fez me remeteu. Vou brilhar um pouquinho o olho do personagem. Variar um pouco esses lábios superiores. Ó, tá começando a surgir. Na transição a gente pode trazer algo um pouquinho mais saturado, ó, como se fosse um subsurface scattering de leve. Ó, eu tô invertendo a fonte de luz. Vou colocar uma layer de screen para trazer um pouco mais dessa mesma ideia em outras áreas, ó. E vou fazer o livro iluminar um pouquinho mais, emitir um pouco mais de luz. Bom, enfim, eu acho que já deu para sacar. A diferença acho que já fica bem evidente se a gente colocar o antes e depois. Obviamente daria para fazer com bastante calma esse paintover, né? Mas como a gente já tá com um tempo bem estouradinho assim, eu prefiro passar a ideia rapidão e com certeza vai ficar clara para você. Vamos ver o antes e depois? E aí me diz o que você achou também, se faz sentido isso, porque às vezes nem era a intenção e eu tô que nem um bobo aqui há 20 minutos pintando e não tem nada a ver, Marco. Você viajou. Na verdade, ela tinha que estar montada num passarinho, sei lá. Ó, antes e depois. Muda bastante a leitura da peça, mas ela fica bem mais icônica, e especialmente para um card game, ó, de longe. Olha como ela fica evidente. Parece que mistura muito menos os valores e a leitura fica extremamente simples, sacou? Mas, enfim, como você falou sobre essa questão de deixar as imagens um pouquinho mais chamativas visualmente, eu acho que é importante você, antes de qualquer coisa, fazer um teste de cor onde você usa algumas referências de forma um pouquinho mais literal, sabe? Tentando observar, aprender, estudar com aquelas referências. Não precisa ser tão forte quanto eu fiz, você pode até tirar um pouquinho nesses filtros e efeitos que eu coloquei, para não ficar completamente diferente da sua, mas de qualquer forma já é uma visão que para mim funciona bem assim para a imagem, porque ela tá bem renderizada, ela tá com um acabamento interessante, tá com uma thumbnail bem simples e eficaz para o que você precisa fazer, então eu acho que é uma boa peça de portfólio, mas realmente simplifica a leitura, simplifica o entendimento da sua história, belezinha? Acho que é isso, mas Eu pô, quero adorei aplausos. muito esse efeito de pintura tradicional que você fez, como eu já mencionei, espero que Mais você faça mais peças alto. como essa, tá bom? Espero que você tenha curtido aí. E parabéns, pô. Da hora demais essa imagem aí. Espero que você tenha curtido. É nóis. Valeu, valeu.